Verrete é absolvido e vai jogar contra a equipe do Cruzeiro. Vamos falar também sobre a preparação para esse jogo e uma coisa que acontece sempre. O Ramon nunca consegue ter o 11 ideal desde que chegou ao Gigante da Colina. E também sobre o jogo Corinthians e Vasco, Vasco e Corinthians em São Januário. Ingressos esgotados há menos de 3 horas. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas! Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Somos 12 mil, graças a vocês. Muito obrigado pela moral, muito obrigado pela audiência. E olha, vamos falar de Vasco a partir de agora. Quem acompanhou aí o julgamento do Verrete no STJD, até eu tava lá, eu vi muita gente que comenta aqui que tava lá, hein? Galera botou um pânico. O Verrete que hoje foi julgado no STJD pela aquela expulsão do Bruno Melo, né? E pra mim seria óbvio que o Verrete não tomasse os 4 jogos de punição por agressão, porque não houve agressão do Verrete, todo mundo sabe disso. Teve lá uma gracinha, né? O doutor Yuri tentou lá emplacar uma confusão que houve na saída do Verrete, que ele chutou uma placa, e aí teve uma briga com os funcionários do Goiás, e aí ele queria colocar isso, mas não foi, é como o outro juiz falou, né? Me perdoe até se eu não, o outro magistrado, eu não lembro o nome dele. Falou, se for assim, a gente não vai ter mais denúncia, né? A gente vai só por informação, né? Mas enfim, não foi aceito. E a absolvição do Yuri, inclusive parabenizar o Pedro, que estava fazendo a defesa do Vasco, defesa do Verrete, foi muito bem nas suas colocações, naquilo que ele colocou como defesa, como tese, e o Verrete foi absolvido com maestria, por unanimidade. Com isso, Pablo Verrete está liberado para jogar contra a equipe do Cruzeiro. O Pablo Verrete que treinou hoje, o Vasco esperava muito isso, essa decisão, para poder saber, né, quem viaja para Minas, quem não viaja. O Vasco treinou agora pela manhã, viaja daqui a pouco para Minas, se já não estiver viajando, onde enfrenta a equipe do Cruzeiro amanhã às 19 horas no Mineirão. Então, reforço importante para Ramon Dias, o Verrete não ter sido punido pelo STJD. Então, Verrete vai para o jogo, era uma dúvida. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês, viu? Não é fácil não, hein? Não é fácil não. Por um momento ali, você tem que ter uma tese bem sustentada. O doutor Pedro conseguiu fazer isso muito bem. Senão, meu irmão, o cara é punido, viu? Senão o cara é punido. Mas enfim, graças a Deus, o Verrete vai para o jogo. Só que o Ramon Dias vai ter um problema, né? O Ramon Dias nunca consegue colocar o seu 11 ideal em campo. Sem o Paulo Henrique, ele não vai conseguir fazer contra o Cruzeiro a equipe que é dita ideal. Nas últimas rodadas, ele não teve o Rossi, teve Zé Gabriel suspenso, poderia não ter o Medel, teve Marlon Gomes fora. Então, nunca consegue. O que ele poderia ter, os 11 ideal agora, não vai ter porque o Paulo Henrique está fora. E aí, mais uma vez, o Ramon Dias não vai conseguir ter sua equipe ideal dentro de campo. É um problema corriqueiro. Como eu falei ontem, o Vasco tem 13 jogadores que estão na lista de pendurados. Então, nesta reta final, o Ramon Dias não tem conseguido colocar aqueles 11 que seria o ideal, os 11 que geralmente o time do Vasco tem como os melhores. Sem Paulo Henrique, provavelmente Puma Rodrigues deve assumir a lateral direita do Vasco. E mais uma vez o Vasco não terá os 11 ideal, sempre faltando alguém, né? Infelizmente, seja por suspensão, seja por lesão. E se você for olhar as últimas escalações do Vasco, acho que poucas vezes o Vasco conseguiu repetir uma escalação nos últimos 10 jogos. Poucas vezes. Acho que só contra a equipe do Fortaleza o Vasco conseguiu repetir a sua escalação, se eu não me engano. Então, complicado, né? O Ramon Dias tem tentado, mas não consegue manter uma equipe, muito pela falta de jogadores, muito porque alguém ou está suspenso, enfim, complicado aí o Ramon Dias conseguir manter a sua equipe.
Falando sobre o jogo, o próximo jogo que vai acontecer na terça-feira, né? Porque o Vasco joga. Ó, preste atenção. O Vasco joga nesta quarta, mas necessariamente amanhã. O Vasco joga no sábado, o Vasco joga na terça. A venda de ingressos para o jogo contra a equipe do Corinthians começou às 10 da manhã. E agora, às 13h40, ingressos esgotados. Quem comprou, comprou. Quem não comprou vai esperar abrir um lote extra ou aquela pessoa que faz o check-in e não confirma e aí ser liberado uma carga extra de ingressos. Ingressos para terça-feira, 21h30, na próxima terça-feira, Vasco e Corinthians, para a torcida do Vasco, está esgotado. Então você que comprou vai poder fazer o seu check-in, vai poder estar lá. Quem não comprou, infelizmente, não vai poder estar em São Januário para poder assistir a equipe do Vasco enfrentar a equipe do Corinthians, né? Então, Vasco e Corinthians, jogo na próxima terça-feira, ingressos para a torcida do Vasco a priori esgotados. Aí vai ter que esperar abrir uma carga extra, ou a galera que fez o check-in não vai pro jogo, a galera que desistiu, enfim, né? Ou então você vai ter que ir, infelizmente, para os cambistas, né? É uma prática que não acaba no futebol brasileiro, infelizmente. Mas é o que a galera acha nesse momento. Então é isso. Já vou agradecendo a você. O Vasco encerrou a preparação hoje. Como eu falei, daqui a pouco viaja. Aí a gente vai ter um norte de como será a logística do Vasco. Se o Vasco vai para Curitiba, se o Vasco volta, a gente vai saber sobre isso. Para a galera que vai para o jogo do Atlético Paranaense, eles já venderam 24 mil ingressos. Não tem ainda informação sobre a torcida do Vasco, né? Porque tinha um negócio aí de o Atlético Paranaense não liberar, não sei se isso mudou. E só uma informação que chegou agora há pouco. A situação do Piton, Vasco e Corinthians estão se aproximando aí de um acordo para que seja acertada as 3 parcelas desse ano. No próximo ano são mais 3 parcelas, o Vasco dividiu para 6, né? 3 em 2023, 3 em 2024, para poder acertar a situação com o Corinthians sobre Lucas Piton. Beleza? Tamo junto. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por você estar junto com a gente. Muito obrigado a você que está todos os dias aqui nos dando a moral. Até a próxima. Deus abençoe a todos. E valeu! Tamo junto. Muito obrigado, hein? E Verrete tá livre. Galera que invadiu a live do STJD. Tamo junto. Eu tava lá de olho, hein? E vi vocês por lá. Valeu, gente. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Mais tarde a gente volta com mais informações. Provavelmente com a chegada do Vasco a Minas Gerais. E é isso. Até a próxima. Valeu. Tamo junto.